Boa tarde a todos e todas. Hoje começamos um novo trabalho, que é uma iniciativa do Lab Lugares, que é um grupo de pesquisa do PROARC, e a iniciativa do professor Rafael Barcelos Santos. Trata-se de palestras com parceiros de outras instituições, e hoje vamos receber o professor Gustavo, que vai nos falar sobre o seu trabalho em Omã, né, que tem o tema da caminhabilidade. Né? Então, passo a palavra para o professor Rafael Barcelos Santos para apresentar o professor Gustavo. Bom, boa tarde a todas e todos, mais uma vez. A gente vai receber, então, aqui o Gustavo de Siqueira, nosso convidado desse primeiro encontro desse tipo que a gente vai começar a ter aqui agora no programa. Gustavo é arquiteto formado pela nossa casa, na UFRJ, na FAU-FRJ. Depois se fez mestrado e doutorado na Alemanha, mais especificamente em Hamburgo, e hoje trabalha para uma universidade alemã, a GU-Tech, German University of Technology em Omã, onde é professor no departamento de arquitetura e desenho urbano. Mais especificamente nas cadeiras de desenho urbano. Ele vai fazer uma apresentação baseada num projeto de pesquisa, numa plataforma que está sendo criada em favor do tema da caminhabilidade, naquela cidade, naquele país, que tem como princípios a participação dos envolvidos no desenvolvimento de projetos que depois se tornam projetos reais, junto às autarquias, às prefeituras. Vou passar agora, então, de vez a palavra para ele. Boa tarde, é um prazer enorme estar de volta aqui ao Fundão, onde eu passei 5, 6 anos da minha vida, muito importante na minha formação como arquiteto e urbanista. Muito obrigado pelo convite para integrar esse ciclo de palestras, um tema muito interessante, e eu espero que a gente possa trocar umas experiências também depois da apresentação. Vai ser uma apresentação de mais ou menos 30 minutos, 35 minutos, 40 slides, e a gente pode voltar aos slides, no caso tenha algumas dúvidas. Eu estou muito interessado até pela discussão. Até mais. Vai ser, como o Rafael e a Namora explicaram anteriormente, o nome do projeto, o cerne desse projeto é transformar o ambiente construído no Omã num lugar que seja um pouco mais humanizado, que sirva de suporte para atividades físicas, e a metodologia, a abordagem participativa, e tem um motivo específico para ser assim, eu vou explicar um pouco mais tarde, e o desenho da pesquisa é uma pesquisa-ação, e significa que tem algumas séries de hipóteses a priori que são testadas em campo e são revisadas múltiplas vezes, indo e voltando para o campo. Também existe um motivo para a gente ter escolhido esse tipo de estrutura de pesquisa. A gente vai... Mas antes de entrar na metodologia, de repente, só para falar rapidamente sobre Omã, Mascate, muito rapidamente, é um país no Oriente Médio, o Omã, é um sultanato, significa que ele é governado, é uma monocracia, governado por um sultão, e existe um parlamento que é escolhido pela população, mas tem só função de aconselhamento. É um país mais ou menos mesmo tamanho da Itália, não sei se talvez seja um pouco
ou alguma coisa assim. Mas 80% da superfície do país não é apropriada para desenvolvimento urbano, são regiões muito áridas ou muito montanhosas, ou seja, só 20% é apropriado. Vocês vão investigar um pouco mais tarde. Está ali na entrada do Golfo Pérsico, faz divisa com os Emirados, com a Arábia Saudita e com o Iêmen. Esse é o mapa de Mascate. Eu vou ter que mudar um pouco aqui a agenda. Pois é. Nos anos 70, mais ou menos, foi o sultão anterior. Ele tomou o poder do pai dele, ele foi digamos assim, um golpe de Estado. Ele mandou o pai dele para o exílio e foi a época também que começou a exploração de petróleo mais fortemente, mais contundentemente na região, principalmente no Omã. E a ideia dele era criar um país moderno no Omã. E ele implementou vários programas para desenvolver e modernizar o país, incluindo programa de educação e de alfabetização plena. No país tinha 40% de analfabetizados e uma rede de saúde, hospitais modernos. Naquela época só tinham 7 quilômetros de estradas pavimentadas no país. Ele instituiu, ou seja, ele é conhecido na região, ou foi conhecido, esse programa foi conhecido na região como ser muito progressista e muito voltado para usar os novos recursos gerados pela exploração de petróleo para desenvolvimento humano da população e da infraestrutura do país. Também teve alguns programas de equidade, por exemplo, e todos esses investimentos em infraestrutura, principalmente, alavancaram esse desenvolvimento urbano. E como tudo se deu nos anos 70, prioritariamente, eles seguiram um padrão de desenvolvimento urbano mais voltado para os veículos individuais, motorizados, não muito transporte público, e isso fez com que a cidade, esse aqui é o mapa de Mascate, que é a capital do Omã, fez com que a cidade crescesse a superfície urbanizada de 600% em 40 anos, a partir dos anos 70. Isso aí é só um mapa a partir de 1990, e a cada 10, 20 anos praticamente dobra de tamanho a cidade. Ou seja, um processo de urbanização muito acelerado, que gera muitos problemas posteriores da constituição do espaço público, dos hábitos de mobilidade, e tem um impacto severo também em outros campos da vida. Isso aí, por exemplo, é uma cena típica. Isso é uma das residências um pouco mais estabelecidas na área central de Mascate. Isso é em Al Rei. Esse é a mesquita. Toda a comunidade, toda a área residencial tem uma mesquita, né, que é no centro do distrito. E tem a mesquita que é a mesquita local, tem as mesquitas maiores, que são mais dedicadas para as preces das sexta-feiras, que são as mais importantes. A sexta-feira, no mundo islâmico, é como se fosse o domingo para o cristão. Mas essas aqui são as locais, que são mais dedicadas para as preces, que são 5 preces diárias, 5 orações diárias. E essas são mais visitadas mesmo pela comunidade local. É bom salientar que essa estrutura que está adjacente à mesquita são umas áreas comerciais, e geralmente elas servem também para manter
economicamente as mesquitas. Então, toda essa estrutura, mesmo sendo uma região um desenvolvimento bem suburbano classicamente dizendo, a baixa densidade, prioritariamente residencial, orientado para locomoção com carros. Elas têm um mini centro, umas amenidades, um pouco acesso a serviços, etc. Então, essa é uma típica moradia. E acho que é bom também explicar uma coisa que existe em Oman, os locais, as pessoas os omanes, quando eles fazem 23 anos, eles têm um direito constitucional de receber um pedaço de terreno, que seria mais ou menos 600 metros quadrados. Então, todos eles podem, quando eles fazem 23 anos, eles podem entrar no sistema, mandar uma candidatura e eles têm o direito a receber um terreno. Só os omanes, os nacionais do país. E, inicialmente, uma ideia muito interessante. A partir dos anos 80, no começo era só para homens, e a partir dos anos 80, eles estenderam para ter uma equidade. Então, todas as mulheres também têm direito a aplicar por terreno, e mesmo retroativamente, para as que ficaram mais velhas e não puderam aplicar antes, eles puderam receber também. É uma ideia interessante, contudo, tem o viés que isso faz uma pressão enorme para expandir a área urbana. E, obviamente, é difícil você... as autoridades locais conseguirem manter ou cobrir essa pressão de como desenvolver o espaço público, os equipamentos urbanos, etc. Por isso que em várias regiões da cidade você tem as casas vão crescendo, aparecem no terreno, e às vezes nem tem rua pavimentada, ou às vezes por vários anos já tem a rua pavimentada, mas como você vê que as calçadas não são feitas, ou parques e essas coisas também ficam deficientes. Ou, às vezes essas coisas são desenvolvidas pelos moradores locais, inclusive o pavimento, as calçadas, como a prefeitura não tem condições de manter a mesma velocidade de desenvolver essas coisas enquanto a cidade vai crescendo. Então, as pessoas fazem individualmente em frente à casa deles, e eles também percebem esse espaço que está em frente à casa deles, que eles mesmos calçam e pavimentam da maneira que eles fazem espontaneamente, como se fosse uma extensão da propriedade privada. E é prioritariamente utilizado para estacionar carros. Ou seja, então isso transforma um ambiente que é totalmente inóspito para pedestres. Tá? Que às vezes, por exemplo, o nível das calçadas são interrompidos ou tem interrupções, jardins, como se fossem cercando, como se fosse parte da extensão da privada. Isso aqui é uma foto que ilustra bem essa situação, que é como esse tipo de desenvolvimento tem um impacto também impacto sociocultural. Aquela ali que você está vendo no meio prateado é um bebedouro, que faz parte da cultura árabe. Você tem que, quando você tem pessoas estranhas passando, você tem que ter hospitalidade, você tem que oferecer água, que é a cultura dos beduínos e tal. É sua obrigação receber pessoas, hein? É uma questão de sobrevivência, que é oferecer, então você tem que oferecer água. E, por outro lado, você vê a cerca, que é para manter as pessoas longe da propriedade privada. Isso é uma contradição, é um impacto que é uma coisa que você percebe mesmo na sociedade. E essa fragmentação do espaço urbano tem uma associação, uma correlação direta com esse tipo de impacto na vida sociocultural. Mas aí, e agora indo para
pensando como estruturar, como é que abordar esse problema, com três, para estruturar qual a metodologia que a gente podia usar para abordar o problema, como obviamente eu vim de fora, não sou parte da cultura, é importante você e também porque tem uma certa defasagem de pesquisa na área, na região. Então, como é que a gente pode abordar isso para fazer um tipo de pesquisa que não seja muito superficial, que seja uma repetição de modelos em outros países? Nessa área de caminhabilidade é muito centrada nos países, nos modelos americanos, a experiência americana e australiana, porque eles têm padrões parecidos de desenvolvimento, com suburbanização e etc. Então, tem muita publicação vindo dessas duas regiões. Como é que desenvolver uma própria que tenha uma certa que atenda à cultura, a problemas locais, etc. Então, primeiro perguntando por que fazer esse projeto, quais são os motivos, a motivação para fazer isso, passando por esses padrões de desenvolvimento que não são sustentáveis, consome muita área, aumenta muito o footprint da cidade e a dependência de carro para a mobilidade. Prioritariamente trabalhando com literatura, políticas públicas locais, etc. E aí passando para como desenvolver, como descobrir quais são as maiores barreiras para a caminhabilidade, para ter um padrão de vida mais saudável, etc. Ao nível do distrito, ao nível do bairro. E, para isso, a gente usa mais um estudo quantitativo com empírico, com questionários semi-estruturados ou estruturados. E como fazer para resolver os problemas. E aí é que entra uma questão mais qualitativa, o engajamento da sociedade, e fazendo oficinas locais e procurando quais são as estratégias melhores. Isso tudo dentro de uma abordagem, como eu disse, testando no campo e voltando e revendo a teoria, que é o Action Research. E por que fazer isso? Essas são as 10 maiores causas de mortes prematuras no Oman, e entre elas 7 são diretamente relacionadas aos padrões de mobilidade ligados ao carro. Isso não é só esse tipo de padrões de resultados não são só específicos do Oman, vários outros países estão sofrendo. Isso tem um custo também econômico, que geralmente não é calculado, mas é enorme. E o que fazer? Obviamente que a gente não pode pensar uma cidade inteira, se a gente for pensar na escala da cidade, saindo da escala do bairro, das políticas, como tudo está estruturado, você não pode vamos fazer uma cidade totalmente peatonal, mas como transformar esses espaços gradativamente e mudando as prioridades de como você desenha e como usa o espaço, botando os pedestres na frente, os meios de mobilidade ativa, que são bicicleta e transporte público, e o carro, principalmente mudando a percepção dos usuários do espaço. E agora, mas por onde começar? Isso é uma pergunta interessante aqui. Mas como começar com uma estrutura que é existente, porque a cidade já está mais ou menos constituída, né? A gente não está pensando em novos espaços. E aí a gente fez uma pesquisa, uma das perguntas era qual tipo de atividade você
qual tipo de amenidade ou serviço que vocês andam, vocês acessam através da caminhada, em vez de ser... E, em primeiro lugar, é exatamente indo para a mesquita diariamente. Por isso, a gente pensou em criar, em cada uma desses bairros, uma área que formasse um centro de atividade, que fosse centrada dentro da mesquita, que funcionasse como um certo imã, e estudar como é que as pessoas acessavam essa parte central. Uma das vantagens, obviamente, como eu disse antes, é que você tem os bairros são geralmente monofuncionais, com só residências, mas exatamente onde tem a mesquita tem uma pequena estrutura de comércio. Então, partindo como a teoria geral da caminhabilidade e os ambientes construídos, e o ambiente construído, existem as 6 variáveis que são mais determinantes. Uma é a densidade, a outra é o uso da terra, o uso do solo e a acessibilidade de serviços e amenidades, a conectividade da rede, estrutura pedestres, estética e segurança. Mais ou menos, isso faz parte da teoria geral da caminhabilidade. E eu usei um dos questionários que são mais desenvolvidos por Lighten, estuda, é bem centrado na parte da política da saúde, prevenção, mas também com participação do planejamento urbano, e tem um questionário desenvolvido por eles que tem mais ou menos 20 e poucas perguntas, que é o NEWS, que é Neighborhood Environment Walkability Scale, que faz uma escala usando essas variáveis. Quais são essas variáveis que são as mais determinantes para a inatividade? E eu, obviamente, a gente adaptou para o contexto do Oman esse questionário. Para cada uma dessas perguntas, a gente usou diferentes maneiras de mapear. Esses símbolos acima representam qual tipo de simbologia que a gente usa para mapear cada um dos elementos que é envolvido nessas perguntas, para a gente poder comparar o resultado dos questionários, que é onde está se medindo a percepção do ambiente em termos de caminhabilidade, e geograficamente como é que esses problemas, essas barreiras para a caminhabilidade estão distribuídas no ambiente. E uma vez que a gente sabe mais ou menos, já pode formular para esses lugares específicos uma certa hipótese de quais são as maiores barreiras para a caminhabilidade, a gente vai direto à comunidade e começa a fazer um certo engajamento para chamar para as oficinas. No caso do Oman, era importante separar gênero, sexo, no caso, que a gente conversou com algumas pessoas antes e achava que seria mais fácil, o resultado seria mais relevante, mais contundente se a gente separasse, fizesse workshops para mulheres e para homens, que as pessoas ficariam mais à vontade para falar sobre os problemas com perspectivas diferentes também. E como é que a gente fez? Como a gente estava fazendo um workshop, a oficina era para ser, e a área de intervenção seria centrada na mesquita, a gente foi falar com o imã. O imã é como se fosse a pessoa que organiza as preces e tal. E através dele, e foi muito interessante, porque eles foram sempre ajudaram muito, eles estavam sempre bem interessados, acharam que a ideia era interessante e importante. A gente sempre teve muita ajuda deles.
E no final geralmente no final da prece nas sextas-feiras, que é a mais importante, que é onde a comunidade se congrega e discute sobre algumas coisas ele começava a falar sobre o projeto, a gente esperava do lado de fora com alguns panfletos e distribuía e tal. E foi assim que a gente começou a divulgar a ideia e começou a fazer o engajamento da comunidade. Uma vez que a gente tinha a oficina, a primeira parte da oficina seria introduzir no projeto os resultados das pesquisas preliminares, quais são os problemas que a gente identificou, e explicar como é que seria e era uma maneira também de conseguir os participantes dessem consentimento para usar a informação que eles usavam de forma informada. Então, a gente explicava qual seria o processo e quais seriam os primeiros que eles teriam uma série de desafios para cumprir, dependendo que são os desafios, a gente determinava através da pesquisa quantitativa que a gente fez a priori, e depois a gente distribuía cartões para todo mundo, e um cartão tem um lado azul e outro vermelho. No lado vermelho eles escreviam quais são as coisas que eles não gostam da comunidade, as coisas, e do lado azul quais são as coisas boas da comunidade, o que eles achavam que seria bom, e um cartão preto para eles escreverem as coisas que eles gostariam de ter no futuro, se eles tivessem a oportunidade. Então, a gente tem um modelo, uma maquete grande da cidade, da área de intervenção, e aí começava uma negociação do espaço para implementar esses desafios. E conforme a gente foi implementando os desafios, existiam comentários que seriam importantes e que a gente talvez não tivesse previsto antes. Então, a gente tinha que escrever, perguntava, é isso mesmo? Então, botava lá e conseguia eu precisamente alguns comentários, como a gente percebia, quais os problemas, e também com geograficamente determinar onde é que esses problemas estavam acontecendo. Depois de coletar os resultados das oficinas, a gente comparava os resultados para criar uma estratégia para a área e ver se tinha algumas contradições. Geralmente, a maioria dos termos, a maioria dos comentários eram comuns. No entanto, por exemplo, nesse caso aqui, nessa área que é exatamente em frente à mesquita, enquanto os participantes da oficina dos homens achavam que a gente ia criar um espaço lá para congregação e tal, as mulheres disseram que ali era um espaço que eles sentiam que era um espaço dominado territorialmente por homens, e elas não se sentiam à vontade de cruzar, principalmente depois das preces, ficava um grupo grande de homens lá em frente. No entanto, é o mesmo lugar onde tinha o comércio, aquela parte ali que elas também usavam, e elas não se sentiam à vontade de cruzar naquela área. Uma das coisas importantes que a gente usou para a estratégia de regeneração desse espaço. Depois, comparando o resultado, quais são as prioridades, o que está faltando. Em preto são os comentários das mulheres, em branco dos homens. Então, tem algumas coisas que são as prioridades diferentes. Uma coisa que a gente percebeu é que a questão da segurança é muito importante, mas na percepção dos homens, a segurança era uma coisa mais da infraestrutura, que os carros andam muito rápido, falta de buracos, problemas de drenagem, enquanto que as mulheres elas se sentiam expostas no ambiente público, não dava uma certa proteção, elas se sentiam muito expostas, era uma coisa mais psicológica. Essas deficiências tinham um pouco mais diferentes interpretações. Então, isso aí seria mais ou menos a nossa proposta no final da estratégia. Mas o projeto continuava depois.
só dando uma pequena pausa. Aí, esse projeto, então, a gente pensou, tem algumas ramificações, se transformou em 3 tipos diferentes de projetos de pesquisa. O primeiro é o SAM, que é o que eu vou explicar mais logo após. Trata mais dos espaços públicos. DOCS trata as tipologias habitacionais. E CAMUS é um que ainda estou formulando, que trata os sistemas de transporte. Como é que esses 3 elementos que competem, usam o mesmo espaço, como é que eles determinam a questão da caminhabilidade de maneiras diferentes. Isso aqui é mobilidade ativa e segura, exatamente. Obrigado. Sam. Esse foi um projeto que a gente fez uma parceria com o Ministério da Saúde, com a OMS do Oman e a prefeitura. E a gente acabou recebendo, foi fomentado pela Bloomberg Philanthropy. E a ideia era realmente pegar um daqueles. A gente fez aquelas pesquisas que a gente fez em 32 áreas na cidade, pegar uma dessas áreas e implementar, fazer uma pequena intervenção urbanística, exatamente aquela que eu expliquei mais, e ver quais seriam os resultados, testar e qual seria o impacto disso nos hábitos e no nível de atividade. E isso está agora terminando o projeto, e a fase seguinte vai ser retestar. A gente vai distribuir os questionários novamente, retestar e comparar qual foi o impacto da recepção. Em seguida, teria o DOCS, que é pensar como é que como criar, pensando que se tem um problema daquele problema da política habitacional, que cada um recebe um pedaço de terra, como é que a gente poderia fazer uma habitação mais compacta e mais respeitando a percepção, as questões da cultura local. Então, as pessoas estão extremamente acostumadas a viver em unidades unifamiliares. Como é que transformar essa unidade, essa carência, para coisas de densidade mais alta, que sejam aceitáveis para as demandas existentes. Esse processo de densificação já está começando a acontecer na cidade. O Ministério da Habitação está criando uns bolsões aleatoriamente, eles botam 12 pavimentos, que é o máximo permitido para construção. Mas eles são completamente aleatoriamente, são distribuídos sem nenhuma evidência e criam problemas enormes de estigmatização das áreas, etc. A questão é como aumentar a densidade de uma maneira que seja aceitável para a população. Isso aí está muito nesse... é por isso que essa pesquisa é dividida em dois ramos. O primeiro é o que cuida da questão da eficiência do uso da terra, e a outra é que usa a questão da cultural, como fazer isso aceitável, como fazer uma topologia dos edifícios que sejam aceitáveis para a população existente. O primeiro, a gente usa umas variáveis de densidade normais e começa a pesquisar quais são os padrões de distribuição existentes para ver quais são os aceitáveis e criar tipos de correlações para como é que a gente poderia desenvolver para detectar quais são os problemas, quais são as variáveis que estão causando mais problemas para desenvolver sem continuar expandindo. Por exemplo, a gente viu que um dos problemas é que
os terrenos que são distribuídos, muitas vezes eles permanecem sem ser construídos por vários anos. Não tem nenhum mecanismo legal para recuperar os terrenos quando eles não são construídos. Então, você começa a criar aquele tipo de desenvolvimento que chama de catcher, você tem usado assim, que tem impactos, obviamente, na maneira como você percebe o ambiente e também que você não consegue desenvolver e mantendo a demanda por expandir. A gente também começou a estudar os tipos de tipologias, as diferentes tipologias, desde unifamiliares até apartamentos, e a estrutura topológica como é que os espaços são estruturados nas diferentes tipologias. E, paralelamente a isso, a gente fez uma pesquisa perguntando quais são as preferências e quais são as coisas mais importantes em cada tipo de tipologia. E ficou aqui do lado direito, na figura do lado direito, uma das coisas é, claro, o preço, que tem um espaço de jardim, número de apartamento, número de quartos, ter vaga na garagem e que o espaço seja dividido em 2 pavimentos, que é relacionado à questão é relacionado de você ter intimidade dentro do espaço. Que os apartamentos, os edifícios multifamiliares, normalmente eles têm não oferecem, que não são bem hierarquizados. O que a gente descobriu também comparando esses 2 tipos de estudos, e no final, criando algumas tipologias que eu falei que adequassem. Inicialmente, esse projeto foi fomentado pelo RC, que é um órgão de inicialmente, para o desenvolvimento das tipologias dos protótipos, a gente imaginado fazer também oficinas, mas por causa da pandemia não foi possível, então desenvolveu só baseado naquelas coletas. E a última questão desse projeto, agora, tendo esses novos tipos de tipologias, como desenvolver voltando a comunidade, usando esse tipo de tipologias, qual seria o impacto, como é que ela poderia contribuir para ter espaços também mais vívidos e menos dependentes do mar. E, por último, esse é um projeto que ainda a gente está desenvolvendo, que ainda não tem verba para desenvolver, está bem no começo, pensando agora como é que a gente vai desenvolver as comunidades através das novas tecnologias de mobilidade. E pensando na automatização dos carros, principalmente pensando no caso de Muscat, que é uma cidade totalmente unifamiliar, praticamente, né? E todo mundo extremamente dependente do carro, sem uma infraestrutura de transporte público, mas como ela tem uma densidade muito baixa, em geral, é muito difícil fazer uma estrutura de transporte público que atenda a população, porque seja extremamente caro. Houve outras tentativas, por exemplo, em Dallas, eles fizeram um projeto milionário que acabou não funcionando. Se, por exemplo, os carros autônomos qual seria a contribuição? E a gente começou pensando assim, na história do desenvolvimento dos sistemas de mobilidade, é uma sequência de ataques ao pedestre. Ou seja, você começou, desde que você começou, todas as inovações que você tem na mobilidade, eles sempre vêm em detrimento do espaço do pedestre na cidade. Seja com qualquer tipo de transporte público, até o trem, quando veio, e finalmente com o carro, que foi
que é o caso que a gente conhece. Isso aqui, por exemplo, a gente pegou um exemplo qualquer aleatório de um escritório, de uma companhia que faz desenvolvimento de infraestruturas, e você vê que o carro-chefe dele dizendo isso aqui é o futuro da mobilidade. Então, você tem um espaço que é completamente desumano. Esse tipo de pensamento ainda é muito presente, apesar de ter contestando. Ele ainda é muito presente na engenharia do tráfego. Ou seja, e agora a próxima tipo de próxima inovação em mobilidade, inclusive no Smart Mobility da Europa, é que os carros autônomos sejam até 2040, sejam autônomos. Tá? A pergunta é, como é que a gente pode usar, pensar ou reverter esse tipo de pensamento? Será que é possível que essa nova tecnologia possa ser usada para melhorar os espaços para o pedestre, sendo que, digamos assim, a eficiência desses meios vai aumentar? Será que a gente pode usar isso para melhorar? Aí, pensando quais são os tipos de regeneração urbana que estão, por exemplo, esse aqui é o caso em Barcelona, que você está criando aquelas quadras, onde você está restringindo o acesso veicular. Se a gente pode criar uma estratégia usando esse tipo de restrição veicular, que seja baseada em evidência científica, e que possa tirar partido desses novos meios de mobilidade que sejam mais eficientes, inclusive poluem menos, etc. Então, isso aqui a gente começa a fazer uma série de tipologias de regeneração urbana que são relacionadas com diferentes tipos de restrições de acesso veicular. Quais são tipos de tipologias do ambiente construído que são relacionadas com esse tipo de estratégias e como é que seria, e pensar como é que seria a contribuição nessas novas tecnologias. Eu vou pular isso aqui. E esse projeto teria uma estrutura que começando assim, pensando como uma coleta de dados, processar dados, desenvolver estruturas de desenvolvimento do espaço e a parte de cocriação, que se a gente pudesse fazer pilotos baseados na percepção da comunidade, dos usuários, para desenvolver uma plataforma onde a gente criasse, por exemplo, uma ferramenta que pudesse ajudar a detectar na cidade onde seriam os lugares mais adequados para, por exemplo, criar áreas mais voltadas para pedestres, onde poderiam ser os corredores de mobilidade que seriam mais adequados para quais tipos de meios de transporte. Isso aqui, como eu disse, isso aqui ainda está no começo, a ideia. Só pensando como é que esses 3 tipos de perspectivas poderiam então, mudar esse ambiente construído. Novamente, pensando no caso específico do Mascate, que tem certa tipologia diferente. E, exatamente, essa é a missão e, não sei, obrigado muito por vocês terem entendido. Eu adoraria ouvir algumas perguntas. Gustavo, muito obrigada. Excelente esse trabalho. Nossa, mas eu tenho muitas perguntas, porque para mim é outra realidade, né? Uma realidade muito diferente, como a gente estava conversando no início, são outras questões, mas que levam a uma questão que é um modo de vida mais sustentável, né? No sentido não só da sustentabilidade, como a gente conhece, dos índices de sustentabilidade, mas dos modos de vida urbano, né? Então, primeiro, assim, eu queria entender qual é a dimensão de Mascate, né? Assim, em termos de população, né? Porque outra coisa é que eu acho que vocês estão trabalhando com a ideia também de unidade de vizinhança. Não, que aí temos aí uma pequena monumentalidade, né? A gente que gosta de
arquiteturas referenciais na cidade, a gente discute um pouco isso, né? A mesquita parece ser esse ponto, que não é só uma referência visual ou em termos de prédio, mas também uma referência comunitária de vida urbana, né? Então, assim, são essas as questões, mas tem outras também, né? Eu não sei, né? Porque parece que é uma questão muito complicada, que é a questão dos serviços públicos nessas cidades do Oriente Médio, com relação assim, a água, esgoto, lixo, né? Como é que isso é resolvido? Isso já é minha curiosidade, não referente ao trabalho em si, mas eu acho que é uma dimensão importante para a gente pensar essas questões. Depois, a questão dos modelos tridimensionais, falando para o pessoal da graduação, né? Nós temos 3 alunos de graduação aqui, né? De como que os modelos físicos, né? Eles podem ajudaram nesse trabalho, né? Como é que eles foram feitos e como é que eles foram apropriados pelas populações nessas reuniões, tá? Acho que é isso, né? E essa questão das mudanças culturais também é uma questão que, para mim, foi importante desde a nossa conversa no carro até agora, né? Que foram muito rápidas. Mas como é que elas são apropriadas? Porque ainda há uma divisão sexual muito grande do espaço, pelo que você falou, né? Então, como é que elas foram apropriadas? Como é que elas têm sido apropriadas desde os anos 90, né? Que é o seu marco temporal ali de análise espacial? Como é que essas mudanças elas podem ser incorporadas na cidade, né? Quando você falou da questão desses espaços públicos, né? Como é que isso está sendo resolvido, né? E outra coisa é a questão da dependência do transporte individual, né? Que isso já foi assimilado culturalmente, né? Para mim é uma questão muito complicada, né? Como uma mudança que não é só da cidade, do espaço físico, mas uma mudança enorme nos modos de vida, nos valores, né? E como que isso realmente, no teu métier, né? Do trabalho desses grupos lá, né? Dessas oficinas junto com os moradores, como é que elas resultaram em propostas? Porque eu sei que teve, né? Porque você mostrou, mas eu queria que você falasse um pouco mais da qualidade dessas propostas, que parece que é para trazer isso como uma forma de unidade, não de divisão de gênero, mas que possibilitasse a qualidade do que é público, né? E na nossa cultura, público é tudo, né? Mesmo com todas as dificuldades que a gente tem, de relações de gênero, etc., a gente considera, e também relações de classe social, né, no Brasil, nos países do terceiro mundo, né, da América Latina, a gente ainda considera isso, né? O espaço público é de todos, a praia é de todos, mesmo que a gente divida a praia, né, aquela praia ali, o arpoador é mais de muita gente, porque o transporte público chega ali mais rápido, né? Mas como é que isso se deu? E quais foram as soluções? Você quer já fazer? Pergunta aí. Já ir por parte. Tá. E eu acho que eu deixei mudo. Gravou. Eu vou tentar, são perguntas muito pertinentes e muito interessantes. Eu vou tentar, eu não sei se eu vou conseguir responder todas, eu vou começar mais ou menos pelas últimas. Eu acho a mais interessante, ou uma das mais interessantes, mais contundentes, é a questão dos gêneros mesmo e do espaço. Isso é uma coisa muito importante, até porque as mulheres são muito mais afetadas. Esse processo de desenvolvimento, novamente, que teve um lado muito positivo, que é o crescimento, a modernização da cidade. Isso é uma coisa que eu não botei nessa apresentação e acho que a próxima vez eu deveria botar. Ele foi também um processo de individualização
muito grande das pessoas, porque a sociedade nesses países, dessa região, principalmente ali no Oman, nos Emirados Árabes, que é mais ou menos a mesma estrutura na Arábia Saudita, é muito baseada na família, nos clãs, etc. A estrutura das cidades tradicionais, por exemplo, as cidades ainda encontram, sim, mas elas não são muito habitadas. São cidades de material, era muito mais compacta. As pessoas viviam, a mesma família vivia na mesma região, na mesma área, dentro da cidade, ou seja, tinham várias pequenas parcelas da cidade. E então existia o espaço dentro dessa comunidade, que era o espaço público e onde, por exemplo, as mulheres poderiam circular com mais liberdade, porque elas estavam dentro do âmbito da família, do clã, elas se conheciam. E tinha um mercado, que obviamente que era uma parte mais pública, e a mesquita. Mas mesmo dentro das pequenas unidades, dentro da cidade, elas eram divididas e tinha um espaço reservado para as pessoas congregarem. Isso é uma hipótese, uma teoria pessoal, que eu não tenho como vai dar, mas o processo de modernização da cidade, intencionalmente ou não intencionalmente, quebrou essa divisão, essa distribuição aleatória de terrenos, ou seja, você acabava quebrando um pouco a relação espacial com a relação da família. Essa coisa foi um pouco quebrada. Que tem um lado positivo. O lado positivo é que você quebra um pouco com a questão das divisões sociais. Ou seja, você é aleatório, então você não cria guetos na cidade. Se você tem umas famílias que são mais fortes, mais acesso de poder, mistura mais. Existe mais mistura entre as famílias, etc. O lado negativo, bem negativo, é que esse espaço, principalmente para a mulher, espaço público, ele ficou muito, apesar de cada vez mais ficar individualizado e sendo privatizado dessa maneira, ou não existente, porque o desenvolvimento da cidade, desses espaços, não acompanha o desenvolvimento rápido da distribuição das terrenos. Principalmente as mulheres, elas não têm muito acesso ao espaço público, eles não têm as qualidades necessárias para incentivar o uso dele. E isso é um pouco também uma crítica a esse projeto em geral, que vou fazer depois. E exatamente está um pouco refletido nas respostas dos questionários, que elas dizem que elas não se sentem à vontade, elas se sentem observadas no espaço público e tal. Tem um viés cultural também. A mulher, geralmente, ela necessita de uma certa... Ela não pode estar andando só por andar ali, porque está desocupada, mas ela precisa de um certo motivo para estar fazendo, por exemplo, levar as crianças para brincar no parquinho. Isso é mais ou menos como funciona lá. E o desenvolvimento desse espaço não está acompanhando, não tem políticas públicas que estão pensando nisso. Isso é uma coisa que a gente estava começando a estudar também. Como fazer, que era o projeto Oman, mas com um Wzinho na frente. Como é que a gente vai transformar o espaço mais acessível? Eu não sou o investigador principal disso, é a Mal, ela é humana e ela é mulher, eu acho que é mais interessante esse projeto. Essa é uma questão, realmente bem problemática e se você vê os dados estatísticos também, por exemplo, você vê que falta de vitamina D, que é uma coisa muito importante no Oman, mas mulheres é muito mais forte, em geral é muito alto, se dá ao fato de você não ter exposição ao sol. E é muito mais...
Exatamente, num país que você tem muito sol, mas também a exposição solar é muito forte, né? Esse espaço não tem não tem algum tipo de proteção, e não convida as mulheres a participarem da vida pública, então isso fica muito mais contundente nas mulheres. As pessoas vão muito para a vida é muito individualizada e privatizada, né? Ou seja, as pessoas vão para o shopping center, né? Andam por ali e tal. O espaço público quase não existiu. Isso acho que é uma das questões mais importantes. De repente você me ajuda para continuar. A minha curiosidade também estava relacionada com a questão de saneamento, né? A questão sanitária. Você falou que é um recurso, a água, esgoto e lixo. Que parece que é um problema bastante grave numa área desértica também, né? Principalmente a água, né? Isso é uma questão muito importante. Isso não é muito foco da minha pesquisa, não. Eu nunca tratei isso, mas acho muito interessante também. E a maior parte da água, tanto potável e para uso doméstico, é dessalinizado atualmente. Mas requer um uso intenso de energia também, e uma coisa que é importante. Aí vem outra pergunta. Diga. Eu tenho muita curiosidade. Sim. Muito interessante, mas está relacionada à questão da estrutura econômica que você falou, né? Quer dizer, cresceu em relação à modernização, está baseada no petróleo, mas se o sultão, se o poder, né, começou a ficar também a economia. Sim, tem os planos, tem os planos de 5 anos, né? E uma das metas principais é a diversificação da economia, e também uma das maiores ferramentas para a diversificação da economia seria a revisão da estratégia espacial nacional do Oman. Eles têm um grupo que está revendo isso, já tem alguns anos. Está começando a fase de implementação na escala mais regional e nacional. E uma das maneiras dessa diversificação, um dos pontos que estão tentando fazer um uso mais eficiente do solo, sistemas de produção de alimentos, etc., para ser mais sustentável também. Porque o Oman é muito dependente de importações, todos os setores, muito dependente da economia petrolífera, que tem ciclos de 10 em 10 anos, mais ou menos assim, né? Você tem os picos, né? Então, se contrata muita gente, tem muita gente estrangeira para trabalhar no Oman. Aí depois de 10 anos, você vai desenvolvendo certo know-how em diversas áreas. Aí depois vem as crises cíclicas do petróleo, todo mundo vai embora, aí não tem uma certa continuidade, fica muita coisa perdida. Isso é muito ruim para o desenvolvimento. Como que essa população flutuante ocupa a cidade e como que é essa relação entre os nativos e essa população flutuante? Espacialmente, isso é uma coisa que eu não investiguei muito essa parte ainda não. Mas tem vários tipos, né? Maioritariamente são os trabalhadores braçais, blue collars, que vêm da região, principalmente da Índia, do Bangladesh e Paquistão. Eles são praticamente 30%, 30 e tantos por cento, 40% da população total do país. E
isso é bem problemático, por vários sentidos, porque, como a gente falou anteriormente, o maior meio de locomoção é o carro, e eles dificilmente têm acesso a ter o carro ou simplesmente ter a licença para dirigir. Então, eles ficam completamente alijados da utilização da cidade. Eles têm muito menos participação nos equipamentos. Isso é uma questão bem complicada e é um pouco sensitiva também. Uma coisa que não se pode muito falar publicamente. Tem algumas pesquisas nesse âmbito, mas não é um país democrático mesmo. E essas coisas ficam um pouco, não são muito bem, mas é bem problemático para o país, essa dependência e toda essa infraestrutura que você tem que fazer para criar, a questão dos direitos, essa defasagem social, que é mais ou menos, que é mais, a defasagem social no Oman é mais entre esses dois grupos, os nacionais e os que vêm para trabalhar no trabalho. E é muito, muito, muito forte em toda essa região. E tem muito trabalho para fazer nessa. A outra era sobre os modelos. Você ainda não me... Modelos tridimensionais. Maquetes, Como é que a gente... Na discussão, como é que ajudaram? Olha, foi bem interessante até, porque a gente a gente teve que ajustar várias vezes qual seria a escala certa para funcionar. Então, a gente testou várias diferentes escalas, qual o tamanho certo. A gente pensou, essa oficina a gente desenvolveu para um grupo mais ou menos de 20, 30 pessoas participando. Às vezes tem um pouco mais, às vezes tem um pouco menos, mas geralmente são 20 e poucas pessoas que estão realmente trocando ideias. E a gente faz uns modelos de 1 para 100, e uma área de, sabe, seria o suficiente para ser mais ou menos o tamanho de uma mesa que todo mundo consiga atingir todas as fotos. As pessoas sentam em volta, a gente pede para eles sentarem perto da casa deles, e é muito interessante porque no começo a gente bota as fotos da casa em cima. O modelo é mais ou menos neutro, é uma cor só aí as intervenções que eles fazem são coloridas, dependendo que a gente dá por exemplo, se a gente descobre, se a gente detecta nas pesquisas preliminares, um dos problemas é que é difícil cruzar as ruas, ou seja, a gente bota mais zebrinhas, e eles tentam posicionar nos lugares que eles acham mais importantes. E esses são coloridos e tal, mas o resto é tudo mais ou menos. Foi interessante que e a gente bota foto das casas em cima do modelo para eles saberem mais ou menos, para eles poderem se orientar. Os homens demorou 20 minutos para eles dizerem, não, você mora ali, você mora aqui. As mulheres entrar no quarto. Eles já sabiam exatamente onde é que eles moravam, se eles conheciam melhor. Eu achei bem interessante, porque apesar de elas terem menos, elas circularem menos na região, elas entendiam muito melhor espacialmente como era formada, porque os homens que geralmente andam de carro, eu não sei se é porque eles estão sempre usando o CEPzinho dele e não conseguem entender, mas é interessante. Não sei. Saberia dizer. Você está mudo. Deixa eu ligar aqui. Estão me ouvindo? Bom, obrigado pela aula, muito interessante a sua pesquisa. E agora uma coisa, pelo menos a impressão que eu tive, é que vocês estão num grupo de pesquisa tomando a questão da saúde como um dos pontos centrais até do convencimento da comunidade da importância e do valor desse espaço público e da caminhada também.
mas eu queria saber se essa comunidade tem essa mesma percepção, porque eu acho que a saúde, eu acho que na minha opinião, talvez seja um artifício de convencimento melhor com o poder público do que com a comunidade. Às vezes o status de se usar o carro, ou mesmo a necessidade, você me explicou, me parece que o problema maior é a maneira como é essa questão fundiária, de como são distribuídos os lotes. Então, imagina, se o pai tem que visitar o tio, o avô que tem que atravessar toda a cidade, ele não vê esse incentivo para se fazer caminhando, e talvez o carro seja uma necessidade, ou vir até nessa modernização de mão tenha virado um status, cada um né, com seu carro mais potente, mais novo, o que a gente vê um pouco aqui. Eu queria saber se essa percepção de status do uso do carro ainda é muito forte, e se a população tem essa percepção de que caminhar, se chegou numa saturação que eu acho que a gente está chegando aqui no Brasil, nas grandes cidades, de que o carro virou uma grande chatice ao carro e não é mais, como já foi nos anos 70, um fator de liberdade. Um fator de liberdade ou né, de importância, fosse uma coisa legal de se usar. Eu vou tentar destrinchar em duas respostas. Acho que a questão do status ainda é muito forte, sim, até porque, como você é muito dependente, você passa muitas horas dentro daquele objeto, aquilo ainda tem uma representação forte para a sociedade. Eu acho que os carros são geralmente grandes, muito SUV e tal. Até porque também é necessário em se você vai às montanhas, você precisa de carro. Mas ainda é assim, é muito forte, mas paralelamente tem um movimento das pessoas ficando mais atentas à saúde em geral. Os índices de obesidade e diabetes que são causados por falta de atividade são extremamente, por hábitos não saudáveis. São extremamente preocupantes para o humano. O pessoal da OMS local, o Ministério da Saúde, estão desesperados, eles estão fazendo muita campanha. Isso está surgindo efeito, as pessoas estão ficando mais atentas para isso. E foi uma das minhas hipóteses. Bem no começo eu pensei, eu acho que isso é importante, muita gente acha que é importante, essa dependência do carro é extremamente impactante para qualquer um que vai lá. Você não vai, às vezes mesmo, dentro da... Tem a vendinha, aquela vendinha ali, às vezes a pessoa mora 50 metros dela e pega o carro para ir lá. Ou quando você vai ao café, para tomar um chazinho, um chá com leite, que eles estão lá. Você vai de carro, eles vão de carro, param o carro, abre a janela, buzina, e vem o sujeito de trás. Então, isso está muito enraizado nos hábitos e na percepção. E, obviamente, como você passa tanto tempo, as pessoas estão tão ligadas, o status do objeto ainda é muito importante. Mas, como eu disse, acho que talvez dessas campanhas de conscientização, também as pessoas estão querendo ter hábitos mais saudáveis. Ainda os programas, as políticas públicas, ainda estão muito voltadas para criar, se chama caminhabilidade para lazer, muito mais para isso, tipo criar parques. Normalmente eles pensam em criar parques grandes, mas o que na verdade você precisa é ter um parquezinho pequeno que seja acessível a você distribua toda a cidade, todo mundo possa chegar a pé ao parque. O parque grande, se ele é grande, você vai em algum lugar, você vai ter que entrar no carro e ir até o parque para chegar lá e poder fazer exercício. Depois de um dia de trabalho, você pegou 2 horas de trânsito, você não vai querer pegar o carro de novo para ir lá e acaba não fazendo. Então, aquela caminhabilidade funcional de transporte ainda não é tanto o foco dessas políticas públicas do Ministério de Planejamento. Apesar da gente, junto com o pessoal do Ministério da Saúde, está fazendo muita pressão para eles começarem a pensar nesse tipo de coisa, porque é muito mais importante.
Acho que eu respondi mais ou menos. E a bicicleta tem uma penetração boa ou a vestimenta atrapalha? Tá começando bicicleta. Eles fizeram, até foi bem inteligente. Eles estão começando. A primeira coisa que todo mundo pensa quando você fala sobre esse tipo de atividade física no espaço público, etc., todo mundo fala, mas aqui é muito quente. Então, e realmente as estruturas urbanas que são oferecidas não tem não oferece nenhuma proteção também. Mas a bicicleta está começando, inclusive que eles começaram a fazer aquela competição de bicicleta, né? Aquele pessoal todo de França lá. E aí está começando a você ver muito mais gente agora andando de bicicleta, mas é aquela coisa mais do fim de semana, é mais para o lazer ou para fazer esporte, do que aquela coisa de você utilizar normalmente, por exemplo, como de repente aqui tem também que você faz trabalho de bicicleta, que é a mobilidade ativa para transporte, não para lazer. Perguntas muito condicionadas ao fato de que eu conheço, passei um mês lá e senti algumas coisas. Mas acho que é interessante as perguntas que eu acho que eu tenho a resposta. Eu ouvi de você que já tem também veio daqui, mas já tem uma experiência maior. Tem a ver com a questão do status que o Cláudio falou agora, mas de um tema, de uma categoria de análise, de um elemento que passou, acho que, desapercebido, que é a mudança da relação entre as unidades habitacionais. Também tem a ver com o status da single detached home, que é a que predomina, né? Você ter um quintal e uma casa, e que, diante das imagens apresentadas, envolve um convencimento de se morar de uma maneira talvez mais compartilhada, inclusive não tendo talvez esse jardim, né? Por onde que passa o convencimento, e principalmente do ponto de vista de como não é uma democracia, como a gente costuma chamar, como que se dá? Seria preciso convencer, porque realmente isso poderia ser tomado uma decisão de cima para baixo. Mas me parece que não é feita, porque a pesquisa de vocês todas é culture-oriented, como é que é? Demand-oriented. Que eu acho que a pergunta a questão do status de ter um carro, eu acho que deve ser parecida com a questão de ter uma casa isolada num centro de um terreno, ainda que isso custe léguas e léguas de cidade. Eu ia dar uma volta um pouco maior, mas assim, a pergunta é essa. É uma questão, esse convencimento de mudar, de certa forma, de vida, né? Morar aquilo que a gente chama aqui, acho que são problemas muito compartilhados com a nossa existência. A outra essa. Onde que você vê aqui no nosso território esse problema acontecendo, talvez mais molhado, mais verde, como está falando aqui, mas ainda assim um problema da expansão da cidade. Isso tem, né? Assim, uma ilusão da área disponível, que eu acho que é compartilhada. Assim. A própria nossa descoberta do petróleo, a Petrobras, passa um pouco por isso, eu acho. Então, são essas duas perguntas. Assim, onde é que aqui se sente? Como é que esse tipo de pesquisa, esse tipo de trabalho é útil também para o nosso caso? Nós somos, assim, o Brasil é o nosso dependente de commodity, essa questão. Então, a gente não tem essa diversidade econômica, e quando a gente flerta com essa diversidade econômica, vem que acaba com isso e vai para o agro, enfim. Com a sorte da gente, pelo menos, ter algumas capazes de serem produzidas, né, agrícolas. Lá, acho que é mais limitado isso. Assim, a quantidade de alimento a ser produzido é um pouco mais limitada. Mas, assim, eu acho que a gente deixa de ter o mesmo tipo de limitação. Eu fiz a pergunta? Fiz, né? Foram duas. Não, foram duas. A questão do convencimento da casa própria mudar de perfil e a questão de como que aqui, no nosso caso, a gente teria... Eu acho que a primeira pergunta, a questão do convencimento, é inevitável que isso vá acontecer e já tem indícios para que isso aconteça, que é a densificação, que outros tipos de tipologia
são necessárias. Não só porque isso é melhor para ativar os espaços públicos, mas por necessidade mesmo. Porque, como eu disse, há uma escassez de espaços para serem desenvolvidos muito contundente. Ou seja, isso é inevitável, que tem que ocorrer, e é por isso que, como eu mostrei aqueles exemplos das torres que eles estão construindo, isso tem que acontecer, porque esse sistema está próximo ao colapso. E agora, se você for por um processo normal para receber um terreno, você tem que ficar numa fila de espera de 10 anos. Aí, o que acontece? Eles estão criando esses bolsões mais densos. Então, as famílias, enquanto ainda estão com 20 e poucos anos, as famílias são um núcleo pequeno, talvez elas mudem para um apartamento e pagar aluguel até receber. E a ideia deles é que eles ficam lá temporariamente até eles receberem Isso eu pesquisei, eu fiz uma pequena pesquisa, não publiquei. A ideia deles é que eles estão ali esperando até receber o terreno deles e poder construir casinha unifamiliar. Quando você foi mostrando as imagens do resultado, o resultado daquela localidade, aí, ó, o resultado final. O resultado da intervenção. A intervenção do bairro densificado final, do conjunto inteiro. É essa tomada, mas como resultado. É errado. Isso. Porque me bateu assim, aí falando como a partir de um indivíduo, uma circunstância diferente. A mim me cativou ver essa imagem, mas assim, até que ponto um indivíduo daquela outra cultura, que tem, digamos aqui, vou dar um muito cretino, que é assim, que tem um passado de ter vivido no deserto, de ser beduíno, de ser nômade, entendeu? Até que ponto, assim, a mim cativa, mas será que isso também funciona visualmente, nessa primeira imagem, para um indivíduo daquela cultura? Para mim isso é fácil se seduzir, não sei se isso é igual para todo mundo. Acho que pode ser que seja. Né? Pode adicionar alguma coisa? Quando você fala do núcleo familiar, uma unidade dessa não poderia ser um núcleo familiar dentro da cidade? Que aí você recupera algumas coisas da identidade cultural, né? E pode acontecer, pode ser uma coisa interessante, né? Quer dizer, você trabalha nesses dois níveis, né? Em termos de apropriação cultural. Uma unidade dessa em altura, como um núcleo desses originário, né? E modernizado. Eu estou aqui imaginando possibilidades, entendeu? Isso seria uma boa ideia para formular uma política de densificação, uma política pública de densificação, porque o terreno está dado, e aí, de repente, eles poderiam ter, eu não sei, especulando, acesso. Se eles poderiam dar, por exemplo, como se diz, um incentivo, ou mesmo empréstimo para você construir e mantendo. Não sei, acho que seria uma coisa interessante que a gente poderia pesquisar se seria uma das possíveis. Eu não tenho dados para isso, mas poderia ser uma solução interessante. Foi aqui uma viagem. Eu sou bem boa em viagens. Seria uma coisa interessante. E você continuaria, seria interessante também porque você não teria essa segregação espacial que reforça os laços familiares, mas também distancia. Porque um dos motivos também para a quebra desses laços é porque o Oman ele vivia num período de tinham várias guerras civis sucessivas que eram entre guerras tribais. Então, a ideia, provavelmente, também é uma especulação minha, uma das ideias de quebrar esses laços familiares foi para atenuar essa competição entre provavelmente foi uma das coisas que provavelmente possibilitou o país manter uma relação estável por tantos anos.
Hoje, Dividir para governar. mais ou menos isso. Agora, peraí, voltando para a sua pergunta, peraí. Tinha a ver com aqui no nosso contexto, né, onde que a gente tem, eu acho que a gente poderia pensar na metrópole do Rio, a gente tem uma zona oeste que é muito espalhada, pouco densa e mal servida. É onde os serviços chegam mal, é onde o tráfico e a milícia se impõem, por exemplo. Não sei se é uma questão, a questão da criminalidade aqui é muito cotidiana para nós. Não sei se lá esse tipo de problema acontece, mas aqui a gente sabe o que acontece. E eu tenho uma hipótese que tem a ver com essa impossibilidade de ter Estado na forma de infraestrutura. Acho que, para mim, eu tenho a hipótese. Você está falando do Brasil. Brasil, Rio de Janeiro, lugar, Nordeste. por exemplo, e é um lugar que apresenta, muitas vezes, características de ocupação do espaço semelhantes. Não precisa nem... Eu cresci na região oceânica de Niterói e, quando estive em Oman, me sentia numa situação muito parecida, que aí pegar a roupa para lavar na lavanderia, o carro mesmo que fosse 100 metros. Muito parecido. E são os locais em que a gente, não tendo um orçamento, como, sei lá, Los Angeles, tem de botar água na porta de todo mundo, porque lá tem uma economia diversificada, eles podem matar todo mundo, tem crise econômica, eles criam guerras e resolvem o problema assim, dessa forma, mas a gente não tem esse artifício, né? E aí, eu já acabei dizendo o que eu acho em relação a esses lugares, lugares que têm o mesmo problema. Agora, como que esse tipo de abordagem, vocês chegaram no território a partir dessas ferramentas, se apresentou, se haveria uma questão particular em relação ao nosso caso ou não? Eu não tenho dados, e eu acho que também não deve existir uma fórmula que serve para problema tão complexo, que seria, só falando da região metropolitana do Rio de Janeiro, provavelmente tem tantos tipos de casos que não existe uma estratégia que se... E, como eu disse, eu também não tenho dados para isso. Seria difícil para mim formular. Mas, em geral, os espaços que são mais destinados a pedestres são considerados, eles têm a tendência de ser mais democráticos. Que as pessoas têm acesso à vida pública nesse espaço. Enquanto que os espaços destinados aos carros são aqueles que podem comprar o carro, que podem... Sim. Eles são mais segregacionistas. Essa é a questão central, realmente. Então, agora eu queria ver também se nossos jovens aí estão curiosos, né? Nossos estudantes, poucos vieram, mas estão aqui, né? É o futuro também, né? Muitos deles, por exemplo, moram longe, né? Do Rio, 2. A Gabi mora na Tijuca, né? Mas Thales e Bernardo moram na Baixada Fluminense, né? Então vivem outra realidade espacial, também a gente pode dizer, né? Um em Nilópolis, não é isso? É São João de Meriti, São João. E o outro em Nova Iguaçu, né? Então, assim, são duas outras estruturas espaciais, problemas, mas eles enfrentam cotidianamente o problema da mobilidade, né? Que eles têm aqui, né? E isso realmente é algo bastante agravante, muito grave aqui na faculdade, porque a gente tem aula às 7h30 da manhã, que eu acho assim, um absurdo a gente ter uma aula. Isso não é saudável, né? Diga-se de passagem, né? E vejo nossos alunos sofrendo isso, né? Por conta da dificuldade de locomoção. Então, eu queria saber aí, né, do que eles viram aí do trabalho, né, e se tem alguma questão. Acho interessante também dessa mudança da pré-existência para essa foi a questão dos muros. Em alguns dos locais, vocês realmente retiraram muros e integraram essas construções com a segurança das pessoas elas interagirem entre si, né? Moradores
dessas edificações interagirem entre si, creio eu, até isso é acentuado até pelo próprio paisagismo que vocês criam, desse caminho. E aí, também, eu acho que pega um pouco da pergunta do professor Rafael, desse convencimento, né, para essas pessoas, porque a gente sabe que o muro, ao mesmo tempo que ele agrava um pouco a situação da cidade, que a pessoa se sente meio que instigada a sempre caminhar de forma retilínea, quando tem edificações geminadas no muro, mas também entra a questão da segurança, que pode ser enfatizada pela cultura do lugar. Então, essa questão dos muros, como é que foi esse processo para as pessoas meio que aceitarem isso, dessa retirada, desse próprio processo de conversa com moradores e tudo, e os impactos que você acredita que sejam tanto positivos quanto negativos nessa percepção da cultura para esse lugar? A pergunta é excelente. A questão do muro não, isso aí é a utopia, né? Seria o resultado de uma... Como seria a nossa concepção baseada nos resultados da pesquisa? Qual seria um cenário ideal para prover esse tipo de ambiente que se move esse tipo de hábitos, etc. Não quer dizer que isso foi aceito e pode ser implementado normalmente. A questão da aceitação não é tanto a questão da aceitação. A gente chama isso... A gente estava conversando sobre isso antes. Isso não é que a gente tem uma ideia que a gente sabe que é melhor. Em muitos casos, a gente sabe que talvez possa ser. A questão da participação é que você não pode impor uma coisa e ser assim. Tem políticas que são... Mas, nesse caso, a questão do muro, eu não sei se a gente consegue... Mas acho que todo mundo percebe quando você passa por um muro enorme assim, você não se sente tão confortável quando você passa por assim, lojas ou janelas olhando, que é aquele negócio que a gente tinha feito com a habilidade, olhos na rua, etc. Mas o muro, ele faz parte, ele não estava tão enraizado na... Mas mesmo esse discurso falasse eles eram beduínos existe esse corte com essa herança de ser beduíno, ele é extremamente forte. Ninguém tem essa... Pelo menos quando se pensa em termos de educação, etc., ninguém pensa em ter uma relação forte com esse passado. É praticamente impossível, porque as pessoas vivem uma vida moderna e querem ter uma casa ou expressam, que seja a expressão desse tipo de vida que eles têm. Mas a questão do muro, ela vem muito menos da cultura em si, mas mais dessa política de criar dessa individualização e criar a residência unifamiliar, que é um modelo que prevalece muito forte. Então, as pessoas estão acostumadas a isso. Existem poucos exemplos que são diferentes, com casas de fita e etc. As pessoas também conseguem viver naquilo, mas ainda não é uma coisa que é experimentada para várias pessoas. Mas tem um impacto terrível no ambiente construído, né? Que você tem aqueles muros, os muros estão altos ainda por cima, e aí você está naquele calçamento que está tudo quebrado e tal, é péssimo. A questão da aceitação, eu não sei como é que se faz. Eu acho que, em primeiro lugar, é você tentar desenvolver junto. E se isso for detectado como um dos problemas prioritários, então ver como é que se resolve essa questão. E envolver as pessoas em todas as fases do projeto. Acho que isso é a coisa mais importante. Porque você também descobre coisas que talvez você não pensasse que são muito importantes. E, às vezes, outras coisas, por exemplo,
eu acho que a questão do muro tem muito mais a ver com você ter as parcelas individuais. Porque a pessoa se sentir segura ou não. Porque até os níveis de crime são muito baixos. Então, se você não conseguir criar alguma situação, uma solução, você consegue resguardar a privacidade, de certa forma. Eu acho que talvez não fosse tão problemático. Mas novamente, acho que é muito importante você envolver as pessoas, né, em todo o processo de desenho. Isso facilita muito. Eu tenho uma... Era parte da pergunta anterior, na verdade, que eu acabei me lembrando. Você falou desse corte, né? Estou falando, esse corte com esse passado. Mais uma coisa que, assim, eu vou só fazer uma pequena ilustração da pergunta que eu vou fazer para você conhece esse contexto, mas só para ilustrar o que tem a ver com isso. Existe, a gente visitou alguns vilarejos, alguns arranjos mais compactos, por exemplo, que foram abandonados. Dá para sentir esse corte. São cidades de barro, cidades diante do petróleo que ainda estão sendo esvaziadas, mas assim, às vezes você entra, é uma cidade inteira em ruínas com um aparelhozinho de ar-condicionado ali. Mas assim, falta sair para aquilo virar um sítio arqueológico sem mais ninguém. E isso é muito recente. Eu costumava brincar que aqui a Idade Média foi fotografada, porque a gente vai aos museus e vê fotografias, parece muito distante, parece que tem 6 séculos de distância. Mas não, tem um sofá da IKEA abandonado ali, junto com umas garrafas de uísque quebradas, que alguém levou escondido. Então, e são arranjos que têm uma certa compacidade, uma proximidade, que talvez façam lembrar o que a gente está vendo aqui, guardados as devidas proporções. Então, será que, por exemplo, viagem minha ou esse modelo esse convencimento, assim, como fazer, se isso representaria, de certa forma, algum retorno indesejado a um modo de viver talvez mais coletivo, assim, até que ponto esse modo de viver coletivo, parece que nessas ruínas, assim, impressão minha, quase que de leigo, porque eu não conheço a fundo a cultura, parece que esse abandono desse modo de vida, eu vejo uma espécie de um retorno de alguns princípios, de algumas características do modo de viver compartilhado presente nisso. Isso representa um estigma ainda ou não? Porque esse corte com a vida dos vilarejos ainda está sendo feito, ainda não foi totalmente feito, ao que me parece. Claro, você poderia simplesmente dizer que isso não é a mesma coisa do que aquelas unidades de barro cujo vão maior é o do tronco da tama. É completamente diferente. Mas, de certa forma, me parece que, não sei, passa na cabeça de vocês pensar que isso tem a ver um pouco com algum retorno a uma certa ancestralidade que poderia ser recusada? E só para a gente organizar aqui, a gente vai ter mais uma ou duas perguntas. O Thales quer falar, tem mais alguém que queira falar depois? Não? A gente vai encerrar essa parte, vamos para o nosso lanche e depois conversar mais individualmente. Pode ser? Tá. Então, respondendo aí a pergunta do Rafa e depois o Thales, e a gente encerra. Tá? Pode ser? Voltando. Eu não sei. Eu acho que a questão... eu acho que a questão da relação com o passado foi realmente muito trabalhada durante esse período que eles chamam o Renascimento, que foi a questão, aquele corte no tempo, nos anos 70, de transformar o país num país moderno, cada vez mais participando do sistema global. E você percebe que existe quase que uma obsessão por modernidade nas pessoas. Uma casa dos anos 40, para eles, é extremamente velha. Essa obsessão pelo novo.
apesar dessa tentativa de manter várias tradições em diversos níveis, por exemplo, a vestimenta, usando de estágio, todas as festas, culinária, etc. Então, existe acho um contraste interessante, assim, que é o usar mais roupas tradicionais, mas o carro impecável, carro do ano. Isso se reflete um pouco mesmo na questão da moradia. Você disse, achar que tem que ser uma coisa muito nova, qualquer coisa, essa relação difícil com a herança, pensar, por exemplo, essas cidades que estão praticamente, tem algumas cidades realmente tradicionais que estão no núcleo tradicional, casas de adobe, tem várias bem quase intactas que você poderia utilizar ali no centro. Porque os espaços são pequenos, são muito compactos. Como é que a gente vai fazer essa ligação? Eu não sei. Eu não sei se não sei se isso remete. Não sei se isso remete tanto, mas é uma coisa interessante para explorar. Não precisa ser filmado, eu estou falando que não precisa, pois é. Diga, Thales. Então, boa tarde. Sobre mobilidade, as pessoas elas não costumam andar muito, sempre pegam um carro para andar, para pegar, ir numa vendinha a 50 metros. Como que você incentivaria essas pessoas a pegarem um transporte público, por exemplo, para atravessar a cidade, pensando que a densidade desses locais, a densidade populacional pode aumentar, então o fluxo de carros aumentaria e trânsito, né? Eu, como a Namora falou, venho de outra cidade para cá, o deslocamento é cansativo e poderia ser muito mais fácil se as pessoas usassem mais o transporte público do que os carros individuais. E como faria para essas pessoas pegarem mais o transporte público, deixarem um pouco essa ideia do carro para esse deslocamento, por exemplo, de um lado da cidade para o outro? E como funciona atualmente esse transporte público lá? A pergunta é para lá, né? Voltada para lá. Transporte público seria um processo... Esse sim vai ser um processo educacional. Acho que vai ter que ter, sem política sem campanha, certamente não funcionaria. Existe, eu não venho da parte de engenharia de tráfego e tal, mas existe, né, eles têm algumas variáveis que eles pensam sempre, uma delas é essa, que os pontos sejam acessíveis, né, que são as últimas milhas, né, as primeiras e as últimas, e a cidade em si proporcione, facilite você a chegar ao transporte, ao acesso ao transporte. Ou seja, isso tudo faz parte da questão, né? Convencer as pessoas a usarem o transporte público. Você consiga andar até o... A qualidade do serviço, obviamente, o preço do serviço, essas coisas todas são importantes. Então, na verdade, a gente tem que implementar uma rede de transporte fantástica que possa competir com o carro. Eu lembro que eu fiz um projeto na área de CBD, na área de negócios da cidade, meus alunos, e chamei os diretores tem uma rede de ônibus, que é o único transporte, para vir a apresentação. E eles começaram a fazer, os alunos, um grupo, fez um projeto que eles fizeram uma linha dedicada, que era quase um BRT, assim, um mini BRT, né? Dedicada para o ônibus.
que obviamente o ônibus tem que ser mais eficaz do que o carro, porque senão você não vai ter. Ele falou, não, isso não vai acontecer. Eu falei, ele representando a empresa de ônibus, né, que deveria ter... Não, isso nunca vai acontecer. A gente já discutiu com a prefeitura, isso nunca vai acontecer. Ou seja, se esse tipo de coisa não acontecer, o transporte público nunca vai... Tem que ser mais eficiente, tem que ser mais barato, mais econômico, e tem que ser acessível, né? Então, precisa de uma política muito bem formulada e muito apoio, né? E campanha para convencer também. Não vejo isso acontecendo nos próximos 20 anos. E eu pensei, ok, qual seria então, já que eles têm que implementar uma rede de transporte, eles estão falando em botar VLT, mas se você botar um VLT e o ponto do VLT a 1 quilômetro da sua casa, para você chegar no ponto do VLT, você tem que passar no meio do deserto, isso nunca vai acontecer. Então, você vai ter que transformar toda a cidade, ou seja, não vai ser um TOD, vai ser um redesenvolvimento da cidade para servir o VLT. Então, praticamente utópico, porque a cidade já está desenvolvida de um jeito. Aqui se tem vários problemas, mas a cidade ainda tem umas certas capacidades, tem algumas estruturas que ainda conseguem suportar um tipo de implementação. Lá é bem complicado. Mas tem que acontecer algum dia, porque a gente está no... Gustavo, nós temos aí 3 pessoas que estão externas, né, que estão na rede assistindo. Eu queria saber se alguém quer fazer alguma pergunta. Ninguém? Juliana, Renata e Thaisa. Não? Então, Gustavo, né, por ter nos dado essa oportunidade de conversar e ver muito interessante esse trabalho numa outra realidade. Foi uma né, para nós aqui, nós fomos com você para a UMAM, né? Agradeço muitíssimo, espero que a gente permaneça conectado. Obrigado, um prazer.